Uma história épica de ascensão deve começar com alguém vindo de baixo, ainda mais quando você é a sombra do seu irmão prodígio. Seu guru é um cara que conseguiu chegar ao topo do futebol nacional na categoria juvenil, conquistando um valioso empate contra a perigosa seleção do Brasil, deixando jovens que o idolatram e querem deixar de ser sempre perdedores. Começando pelo seu irmão Kakeru, que o idolatra demais, a ponto de se sentir inferior ao irmão e acabar virando o gandula do time. Enquanto isso, seu guru irritado tenta humilhá-lo e nota que Kakeru apenas aceita. Tudo muda com a chegada de Nana, amiga de infância levada para os Estados Unidos. Mas ela voltou como uma das garotas mais bonitas da escola e parece se lembrar muito bem do que viveram juntos no futebol. Por isso ela fica decepcionada por ele não querer mais jogar. Isso leva o protagonista a refletir, pois embora a turma o inveje, ele está ciente de, desde o momento em que ela foi embora, ele percebeu o quanto gostava dela. Como uma piada de mau gosto, o irmão dele gostava ainda mais dela. Sentindo-se inferior, dessa vez ele não conseguirá fazer nada. Isso o seu guru sabe, que tenta fazer com que ele desperte um pouco e não fique apenas fugindo. Isso termina com Kakeru fora de casa, desestressando um pouco com a bola, mostrando claramente sua habilidade. De repente surge um desconhecido mascarado, lembrando-o do prazer de ter um bom rival no futebol, mas também seu trauma de infância que limita sua perna esquerda. Assim passamos para o dia seguinte, onde serão escolhidos os titulares do time, sendo uma surpresa que seu guru escolha o Gandula. Neste momento, o protagonista não aceita mais ser humilhado diante de Nana e pegar a camisa, começando uma partida decisiva, pois para o público o Kakeru é visto como um atacante preguiçoso. Mas os passes que seu guru fazia para ele são uma loucura. É claro que, do time, só ele consegue quase receber esses passes, melhorando sua técnica. Com o tempo, algo que seu guru percebe, mas ainda lhe falta, especialmente ao chutar com a esquerda, pois é um desastre. O bully entra no lugar dele e surpreende ao marcar um gol em poucos minutos. Isso já basta para ele zoar o Kakeru à vontade. O zagueiro adversário admite que só marcou porque estava cansado de tentar alcançar Kakeru. Por isso, o loiro segue no banco. Enquanto isso, Nana, confiante no prota, pede ao guru para seguir titular. Mas alguém que erra tanto é uma desmotivação para todo o time, principalmente porque sabe que tem a habilidade, mas não a determinação. Algo que Kakeru acabou vindo, o que o frustra, e por enquanto ele só treina à noite com o desconhecido, a quem acaba confessando que tem um trauma com a perna esquerda. É porque quando era criança quase destruiu o joelho de um colega que perdeu o hobby por culpa dele. No entanto, o desconhecido simplesmente sabe que é preciso ignorar, negar e continuar associando isso com as palavras do irmão dele, a quem ele decide confrontar. Ao zombar dele com a máscara e cometer um erro, ela piora ainda mais o relacionamento deles. No dia seguinte, do nada, seu guru aparece com uma vibe ótima, como nunca antes. E isso é graças a um sonho onde ele consegue formar uma dupla destrutiva com um atacante prodígio que o leva a disputar a final da Copa do Mundo. Ele decide procurar Kakeru e, indo para a escola, conta seu sonho, esclarecendo tudo. Mas Kakeru o surpreende ainda mais, dizendo que vai se aposentar completamente do futebol. Se quiser, ele pode continuar sua grande carreira. E é aqui que ele está prestes a dizer que ele era aquela dupla que ele precisava e com a qual sonhou. Mas enquanto se aproxima de uma van desgovernada e um acidente gravíssimo que leva os dois junto. Antes que percebam, são levados de ambulância. Enquanto isso, alternamos lembranças dos irmãos e seu talento desde pequenos. E agora? Um foi perfurado por uma barra de metal e o outro sofreu grave ferimento na cabeça. Uma notícia devastadora para sua família e para sua companheira de vida, Nana, que recebeu a notícia de que seu guru já estava em morte cerebral, enquanto uma cirurgia de emergência era realizada em Kakeru, que após 2 meses acorda diante da pior psicóloga do mundo. Uma mulher sem anestesia diz que o irmão dele morreu, e ao ver sua reação normal, lhe dá um tapa para que entenda. Enquanto isso, Nana acaba ouvindo que para salvar Kakeru, tiveram que transplantar o coração do irmão dele. Mas todos, Jason, o tempo passa. O protagonista se adapta tanto ao novo órgão que retorna às aulas. Decidido a largar o futebol, no entanto, todos percebem que algo em sua aura mudou. Tem personalidade. Nana percebe isso quando, de forma surreal, salva uma menina de ser atropelada usando seu futebol, mesmo chutando com a perna ruim. Algo animador para Nana. O ideal é um check-up, e a psicóloga afirma que ela está ótima. Mas ela precisa entender que em transplantes de coração, há casos em que o receptor do órgão adquire emoções, atitudes e até pensamentos. Do dono original? O protagonista foi atualizado para a versão mais recente, algo que velhos amigos do irmão dele, como este brasileiro, conseguem perceber. Tem um novo prodígio surgindo?
Mesmo sem querer continuar no futebol, Kakeru não resiste ao esporte ao reencontrar o desconhecido que percebe sua nova habilidade. Agora com uma canhota poderosa, e acaba descobrindo que o mascarado não era outro senão Nana, que estava tentando motivá-lo. Agora ele entende que tinha dentro de si os sonhos e objetivos que já tiveram como irmãos. Ainda mais ao ver toda a fé no guru, registrada no diário, esperando serem a dupla de cabras que tanto sonhou. É assim que o protagonista muda de semblante no dia seguinte, acorda cedo e quando Nana o encontra, ele está motivado a mudar sua vida com o futebol. E é que no diário, seu guru também menciona um meio-campista com passes melhores que os dele e uma maneira de jogar que só os grandes entenderiam. Então, para encontrá-lo, decidem recomeçar entrando na escola dele em Oshima, que tem um clube de futebol com membros bastante excêntricos. No entanto, eles não conseguem encontrar o gênio, apenas esse gordo, líder indiscutível do clube de quadrinhos. Apesar de parecer forte, ele sofre bullying constante. Assim, eles avançam para os campos de treino, mostrando um treinador rigoroso que não permite o futebol arte, mas limita seu futebol apenas à técnica. Algo que o fã de quadrinhos odeia, mesmo não combinando com seu físico. Ou pelo menos parecia, pois ao tentar acertá-lo com a bola, ele a controla e confunde a todos. Sua aura muda, molha todo mundo. É um cara habilidoso e descobrimos que se trata de Araki, o grande parceiro do seu mestre, embora um pouco descuidado. Aqui todos zoam ele por ter se aposentado do futebol, mas ele não gosta de seguir regras técnicas. Há também um segundo clube não oficial, onde jovens apaixonados pelo jogo se reúnem. Sentindo o pressentimento do irmão, ele sabe ser ali seu lugar. Eles também poderão jogar contra o time oficial que representará Enoshima nos próximos interestaduais. Araki teve problemas com seu mentor, o que afetou seu estado atual. E aquele que não entra no time, que justamente está faltando campos para treinar. E a solução do professor é melhorar sua força e controle na praia, incomodando um pouco a única mulher do time. Enquanto isso, o gordo não consegue deixar de notar a velocidade de previsão em jogo que Kakeru tem, ficando um pouco motivado, embora um pouco relutante. Enquanto isso, o protagonista com o diário do irmão percebe que tudo não passou de um mal entendido com Akeri. Por isso, Kakeru mostra o quanto está determinado pelo esporte e por derrotar aquele time oficial que já os venceu no ano passado. Algo que afeta o emocional do gordinho nessas 2 semanas até o jogo decisivo, com torcida apoiando quem sempre vence. E é que a diferença de força é importante, principalmente com uma defesa impenetrável de caras muito altos. É aqui que a velocidade da nova formação é sua melhor carta. Com passes rápidos e precisos, com Kakeru que não consegue alcançar ninguém, mas mesmo com bons passes enfiados, nada consegue ser concretizado. Ao contrário do adversário, que se ativa superando facilmente seus rivais. Se o goleiro não fosse rápido e o protagonista não voltasse, eles já teriam feito o gol? O problema é que um atacante como defensor desgasta desnecessariamente o time. Oda e o capitão adversário aproveitam isso para armar uma jogada que termina em golaço. Isso faz os protagonistas perderem o controle, acelerarem e perderem a bola, resultando em mais um gol. Assim termina o primeiro tempo complicado com 1 a menos. Felizmente, um amigo do protagonista e do irmão que entrou com eles na academia entra no time e se adapta fácil aos outros malucos. E é assim que o treinador muda o jogo e diz para o protagonista tentar desaparecer de vez em quando. Uma estratégia que consiste em sair do campo de visão do jogo, deixando em destaque uma parede de passes na qual ele pode aparecer e finalizar. Com sua velocidade, ele marca um gol importante, fazendo Oda e os outros recuarem para uma estratégia mais defensiva. E embora o capitão demonstre habilidade, ele só percebe a 1 segundo de o protagonista roubar a bola dele. Detalhes que fazem a Kari aparecer no meio do público, que em apenas 2 semanas fez a bruxaria suprema. Um estado físico impossível que lhe dá aura. É importante, pois conhece o adversário e suas fintas, liderando a estratégia. Termina em um golaço, levantando o ânimo do time, e agora o atacante se motiva, já com mais calma e encontrando espaço com tentativas bastante válidas de gol. Mas acima de tudo, um canhoto perigoso. Então, unindo forças com Araki, eles começam a se entender, mandando esse gol para o fundo da rede e chegando a um empate que chama a atenção para o time que supostamente venceria com facilidade. Titãs é um duelo de titãs onde ninguém quer perder e precisa aparecer um gênio para desempatar. Kakeru, de bicicleta, quase vence a partida. Apesar disso, foi um ótimo duelo que levou o treinador do clube oficial a dissolver a equipe e transferir os jogadores para Iwaki,
que mostrou que pode formar um novo time unindo os melhores valores dos dois. NA acabou não conseguindo deixar sua fama quando se mudou, e agora recebe uma oferta para jogar novamente. Ainda assim, sente responsabilidade com o time e recusa, pois tem treino na praia no dia seguinte. Alguma novidade para Oda e os outros? Mas a surpresa é Araki aparecer sozinho e notar que esqueceu do queixo duplo. E mesmo que NNA tente obrigá-lo a se cuidar, ele é viciado em pão. Ele terá que fazer isso, pois toda a equipe se esforça e Kakeru sabe. Então motiva NANA a aproveitar as oportunidades. E se tiver tempo, aproveite o futebol. É por isso que ele organiza toda a viagem do time para outra cidade para treinar. Enquanto isso, ela aceita uma apresentação com a equipe oficial do Japão, na qual ela é literalmente a estrela. Isso gera atrasos para ela, que chega tarde à partida contra o time brasileiro do Japão, adversário com quem tem bom desempenho. Apesar de Araki se cansar após 10 minutos, então, depois de um bom duelo, eles aproveitam o futebol e o tempo juntos. Enquanto isso, Araki começa a se interessar por tudo o que NNA faz de destaque, se distraindo um pouco das aulas para admirá-la. Já sabemos que os clichês são do protagonista. No entanto, ele se sente traído por não lhe contar sobre ser titular com o Japão. Ainda sabendo do jogo, ele resolve visitá-la contra as alemãs. Percebendo como NANA se diverte sendo literalmente a melhor e quando se sente superada por grandes rivais, toma a iniciativa. Ela faz uma finta que só é possível com um corpo como o dela e empata uma partida emocionante. Do que ela mais odeia é a fama que isso traz e por isso não queria dar muitas informações. Então o prota consegue entender. Faltando poucas semanas para os interescolares, cresce a tensão entre jogadores técnicos e despreocupados, e por causa da flexibilidade do treinador, a maioria desiste. E embora agradeçam que o prota queira consertar as coisas, eles não pertencem ao clube. Takase aos poucos está começando a gostar de futebol. E é aqui que Kakeru os convida para uma partida totalmente gratuita no estádio da cidade, como um treino. No entanto, eles não vão jogar aceitando que Araki jogue nesse estado e com um treinador mole. No entanto, o velho diretor deles mostra tudo o que Iwaki faz de tudo para que eles possam aproveitar o estádio. Mesmo achando que ele é permissivo, seus métodos diferem. Ele escolhe um jogo em que o adversário é fisicamente forte, confiando que faltam velocidade e habilidade individual. Com bons passes, eles ganham confiança ao marcar os 2 primeiros gols. O que eles não sabem é que esses caras estavam deixando. Eles foram finalistas no ano passado como universitários, sob o plano de Iwaki. Quando eles ficam sérios, jogam um futebol com tabelas de passes quase perfeitas, onde a habilidade é substituída pelo trabalho em equipe. Literalmente, eles os castigam enquanto Oda e os outros observam, vendo como Araki, em uma situação dessas, acaba caído no chão, sem nenhuma estamina ou resistência, entendendo por si mesmo que ser humilhado é algo que ele precisa mudar. E assim, com a maioria do time, felizmente Iwaki também os acostumou a dar tudo de si e eles acabam empatando. Para Oda, o treinador trabalha de forma ainda mais rigorosa e pessoal. E no dia seguinte ele já tem todos organizadinhos, em uma convivência onde reconhecem o esforço que todos estão fazendo. Assim passam alguns treinos e chega o momento de escolher a escalação final. As estrelas representadas aparecem, fazem ele sofrer um pouco, mas o protagonista também participa. E é aqui que ele não consegue segurar a emoção por tudo que está vivendo, tanto para ele quanto para o irmão. Aqui começam as eliminatórias para os interescolares, viajando para outra cidade para conhecer o Instituto de Keizuki. Um lugar com os melhores estádios, graças ao dinheiro, onde obviamente só vão os melhores estudantes e os jogadores que receberam bolsa de outros clubes de futebol. Por isso, em comparação com os protagonistas que só têm como público os antigos amigos de Suguru, todos torcem pelos egocêntricos de Keizuki. Então eles se preparam para começar a partida, enquanto Akeru por enquanto vai para o banco. Aqui vemos que todos esperam que Noshima nos represente, enquanto todos esses caras zombam, mas acabam sendo driblados. Desde o início, o trabalho em equipe melhorou bastante. A habilidade de Araki é inegável, com 2 golaços que confundem o adversário. No entanto, só algo de que eles têm consciência e é que o gordo ainda não consegue manter seu ritmo por muito tempo. Por isso, eles precisam marcar pelo menos 3 gols antes de terminar o primeiro tempo. No entanto, como só conseguiram 2, e além disso, o adversário conseguiu se recuperar. Araki continua e as substituições são para o ataque. Quando Akeru entra, tudo muda, pois a dupla mostra seus melhores passes. E embora Araki já esteja quase morto de cansaço, o apoio do time e as finalizações do prota permitem que eles transformem facilmente uma atitude em campo,
que é o toque que todo mundo sabe que é das verdadeiras estrelas. E já neste ponto, sem volta, tudo em Oshima está na zona. E com mais um gol seria o fechamento desta partida. Por isso todos se unem e qualquer um podia marcar. Aparece Takeda com a cabeçada que fulmina Keizuki para a primeira vitória da academia nas eliminatórias. O futuro do time é claro, no entanto, ainda há coisas a melhorar. Especialmente para Akari, cujo condicionamento físico limita sua habilidade, e Kakeru, que curiosamente fixa o olhar na bola. Nos primeiros treinos noturnos, Nana cobre a visão com a máscara, descobrindo que quando o protagonista não foca apenas na bola, ele se torna praticamente invisível, atravessando a postura do adversário como se fosse um poder. Um detalhe que pode ser decisivo para mudar as partidas com Araki e o seu futuro como jogador. A primeira parte deste anime, que é bem divertida, ainda é desconhecida. O que acham? E também tem uma continuação, que se chegarmos a 4.000 curtidas eu trarei automaticamente mais. Que meu pai nos abandonou. Espero que tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de fazê-lo, como disse meu pai. Esta história foca em Hayato, um garoto que teve que presenciar um momento bastante sombrio em sua vida, com as criaturas conhecidas como Zabas, que basicamente estão aterrorizando a humanidade e para as quais naquele momento havia poucas armas para combatê-las. Por isso Neo, o protagonista, viu sua pequena amiga ser contaminada pelo sangue dessas criaturas. Esse trauma o acompanha até hoje, já como um adolescente que decide viajar para esse navio. Cidade onde fica a academia, que o recebe com um comitê de boas-vindas, pois ele tirou a nota máxima nas provas de admissão. Como um gênio, todos querem conhecê-lo, especialmente Emil, uma garota que se veste e age como um homem. O fato é que ela rapidamente ganha confiança com o protagonista e eles compartilham momentos com aqueles que serão seus colegas. No entanto, quando chega a reunião de boas-vindas, as garotas que esperavam pelo protagonista chegaram atrasadas à cerimônia. Por estarem na elite das academias, serão expulsas. Após Emil falar demais, o protagonista precisa assumir a responsabilidade, já que a culpa também é dele. E a presidente decide resolver isso com um duelo, aproveitando para medir o nível do protagonista. No entanto, Hayato não tem experiência em combate, então Emil o leva até Char, a cientista local que o apresenta. Os 100, basicamente os guerreiros que lutam contra os Zabash, com trajes tecnológicos que se adaptam ao seu portador. O protagonista logo experimenta o seu e passa a treinar com Emil a tarde toda, que também é forte. O protagonista tem mais energia do que controla, e faz uma pausa para visitar a irmã, que recebe excelente atendimento na doença, já que essa foi a condição para que o protagonista entrasse nessa academia, e agora ele deve aproveitar sua nova vida junto com seu colega de quarto. Chega o dia do evento e a presidente está totalmente preparada, ela opta por não usar o traje de corpo inteiro, confiante na vitória, a rainha da academia. Assim que a luta começa, o prota surpreende com um ataque clássico, irritando Claire e forçando-a a usar todo o seu armamento, com um protagonista que não só se move muito bem, mas também consegue repelir vários ataques. No entanto, a experiência da garota e suas armas avançadas quase derrotam o protagonista. Mas é aqui que começa uma dor de cabeça no protagonista, que o faz perder a consciência por um tempo, e entrar em um modo berserker sem que ele possa fazer nada. Sem opção, ele usa o traje completo e recupera parte da luta. Agora ela respeita o poder do protagonista, e mesmo vencendo, sabe que não é uma vitória para ela. Esse foi seu primeiro combate, que terminou em empate técnico e um pedido de desculpas. O protagonista, mais relaxado, aproveita a cidade com Emil, mas fica desconfortável por ser, na prática, um encontro com outro homem. Ele liga para Karen para passarem a tarde juntos, mas a presidente os encontra porque quer propor ao Hayato que se junte ao time de Slayers da academia. No entanto, Emil também quer entrar e pode provar que é apta para esse título. Eles são interrompidos por um alerta de inimigos e percebem que precisam ir imediatamente à ilha atacada, onde há muitas pessoas, graças a uma idol famosa. Cha faz com que o protagonista também seja levado para sua primeira batalha real. Ao chegarem ao quartel, percebem que são 3 avatares, sendo um deles de poder imenso. O ideal é que os novos recrutas só assistam por enquanto. No entanto, Hayato sabe que eles precisam de reforços, e quando chegarem, já será tarde demais, então o protagonista insiste em acompanhá-los. E a rainha aceita, mas com a condição de que ele cuide do menorzinho, depois do tutorial que elas acabaram de dar. E é aí que Hayato e Emil tentam replicar o mesmo feito e conseguem com um ataque bem sincronizado. O principal aqui é o inimigo desconhecido, que se mostra poderoso e derrota as companheiras de Claire. Sua líder tenta enfrentá-lo. Porém, não será fácil, pois seus raios perderam energia após a última luta com o Prota, e é nesse momento que Hayato a salva.
Após o olhar apaixonado, a população segue em perigo e a nova dupla deve usar as barreiras para desviar ataques. Emil, ao tentar proteger os Slayers feridos, se coloca em perigo e revela uma marca no abdômen. Igual a garota que muitos anos atrás foi infectada nos braços do protagonista e que acaba sendo reconhecida como Emília. Ninguém esperava por isso. A questão é que por causa do seu trauma, ele perde o controle novamente e ativa seu modo completo, que lhe dá um poder incrível, mas o faz perder a razão. E só o beijo do verdadeiro amor é capaz de tirá-lo desse transe. Na verdade, agora ele usa seu traje completo com total controle da sua mente. E isso lhes dá a oportunidade perfeita para derrotar o selvagem e sentir pela primeira vez como é manter uma cidade segura. Agora ele lembra seu nome como herói? Mas por enquanto ele pede desculpas à sua irmã por tê-la preocupado e depois vai para o seu quarto, onde por ordens da presidente Emília, ela não pode mais ficar com ele. Aproveitam para esclarecer que ambos têm o poder Berserker, e que isso se deve justamente ao fato de terem sido contaminados pelo sangue dos Savas, que se fundiu perfeitamente com seus corpos, transformando-os em uma espécie chamada Variants. E evidentemente eles não são os únicos no mundo. Mas enfim, eles são interrompidos por Claire e por todo o grupo de admiradoras que agora seguem o protagonista, incluindo justamente a idol da ilha chamada Sakura. O que ele acha? Eles encontram a casa de Emília. Ayato e Emília se encontram na casa de Emília. Ayato encontra a Emília na casa dela e eles se encontram na Emília. Ayato e Emília se reúnem na casa de Emília e acham algo lá. Ayato e Emília encontram algo na casa de Ayato, encontram algo na casa de Emília. Ayato e Emília encontram algo na Emília. Ayato e Emília encontram algo na Emília. Ayato e Emília encontram algo em Ayato e Emília. Acompanha suas reuniões sem problemas e à tarde visitam o estádio da apresentação, onde Hayato nota o esforço da garota e seu Handred, que a auxilia no show. Enfim, hora de descansar. E o protagonista acaba encontrando Emília, com quem o clima começou a ficar tenso, já que parece que os dois estão formando uma boa relação. E Hayato propõe um encontro para ela. Mas antes ele encontra Claire, que o alerta sobre humanos roubando partes dos Savage mortos e pede cuidado com Sakura. Antes ele encontra Emília e faz muitas compras com ela. Claire, vendo tudo, sente ciúmes e o chama às pressas, pois Sakura fugiu do quarto e precisam procurá-la. No entanto, a garota os encontra primeiro e o convence a acompanhá-la a um lugar que ela quer visitar, deixando Emília para trás. Se fossem vistos juntos de roupas femininas, seria um problema para outros estudantes. Ela o leva a um ponto alto da ilha e aproveita para se abrir com o protagonista, dizendo que o admira muito porque ele protegeu o lugar favorito da mãe dela, que morreu justamente no acidente dos protagonistas quando todos eram crianças. Para ela foi muito difícil, pois o pai a vendeu para uma mulher chamada Vitali, que fez todo tipo de experimentos para transformá-la também em uma variante. Durante esse tempo, só as palavras de um menino que gostou do seu canto a mantinham bem. Aposto que vocês não sabem quem foi. A questão é que isso faz com que ele se apaixone ainda mais. Ao voltar para casa, o carro é atacado por um dos sabás restantes na ilha, e o protagonista deve lidar com isso. Mesmo sem traje e em desvantagem, ele não desiste e faz o que pode. Inclusive, Sakura acaba ajudando com o escudo do seu traje para que Hayato possa destruir o núcleo do inimigo. Porém, quando a garota celebra com o futuro marido, outro aparece. Sabás muito maior, com o qual nenhum deles já tem energia para proteger as pessoas. Felizmente, ganharam tempo até a chegada dos reforços, que são os outros novatos. Então todos unem forças e criam um plano para derrotar a besta. Se não fosse porque, no momento crucial, aparecem hundreds desconhecidos e muito poderosos para atrapalhar, lembrando o que Claire disse sobre humanos com hundreds ilegais. E que, de maneira estranha, acabam com Sabas de uma forma bastante violenta, bebendo o vírus, que é tão letal como se fosse água. Além de levarem os dois núcleos das feras como pagamento, após retornarem em segurança, Charlie revela ao protagonista que os hundreds funcionam com partes do núcleo dos Sabas. E há pessoas como Vitali que procuram fazer suas próprias máquinas. O importante agora é o show da Sakura, motivada após encontrar o protagonista. E faz a melhor apresentação da carreira, para sua mãe admiradora. E também, claro, Hayato, a quem ela promete que voltará em breve para se casar. E não demora nada, pois no dia seguinte ela já está na cama, já está na academia, enchendo-o de beijos. Isso gera caos com as outras mulheres do harém, especialmente no dia de praia, quando todas tentam impressionar o protagonista. Emil está em desvantagem por não poder revelar seu gênero, e Sakura aproveita ao máximo. Ainda assim, eles aproveitam estar tarde juntos até a chegada de Yudar, irmão de Claire, que reconhece primeiro o potencial do protagonista e seus companheiros.
mas ele leva sua irmã de uma maneira muito suspeita, e é depois disso que eles acabam descobrindo que há problemas. Eles precisam viajar às montanhas para combater muitos sabas que apareceram. Primeiro, Yuda leva o protagonista ao fundo do navio e mostra a fonte de energia, que acaba sendo sua irmã, Lisa. Sim, é a mesma inteligência do navio, uma variante que perdeu totalmente o controle do poder, que hibernou nessa cúpula, liberando energia para sustentar um navio. Apesar de Yuda tentar despertar o protagonista, Claire percebe e isso não funciona no final. O problema é que Yuda não age por causa da irmã, mas porque precisa dela para outros planos. Mas enfim, é preciso continuar com a missão. Então os esquadrões se preparam e viajam para a cidade natal de Emilia, onde descobrimos que ela é a princesa do lugar. Mas também há Varians observando os das sombras. Mesmo assim, eles chegam à floresta e se separam para enfrentar os inimigos, o que funciona bem, mesmo sem chuva, que é a única coisa que bloqueia suas armas. Por isso à noite só resta fazer turnos para vigiar. Quando chega a vez do protagonista, Claire diz a ele que o irmão dela é muito egoísta. E enquanto acabam com uns sabas perto do lago, decidem tomar um banho, onde ela confessa que, diferente dele, sua irmãzinha Lisa tem sangue dos sabas desde o dia em que nasceu, já que a mãe dela fez experimentos com eles e está por trás de tudo, até mais que a Vitaly. Mas aqueles são interrompidos, pois recebem 2 alertas de inimigos na área antes de perderem a comunicação entre os esquadrões. E é que os Hunters estão atacando e derrotando qualquer um que encontrarem. Enquanto o Prota leva suas amigas para um local seguro, Claire resolve ajudar sua equipe escolar, que encontra derrotada. Então isso libera a fúria da garota, que mostra por que ela é a rainha da academia. Por azar, começa a chover e suas armas não podem mais usar magia. O inimigo se aproveita para atacar em grupo. Apesar dos escudos, a violência dos caçadores a deixa vulnerável. Mas Hayato estava com as garotas ajudando a controlar a situação. No entanto, o ressentimento do mais velho desses garotos contra os humanos não permite que eles se rendam e muito menos deixem de ajudar Vitaly, que lhes prometeu mudar este mundo. Ele decide sacrificar seu corpo como Variant, sobrecarregando-se. Felizmente, surge um Sabas que o acalma com um golpe. Então todos os outros precisam unir forças para salvá-lo e derrotar o inimigo, e o resto dos caçadores? Em agradecimento, retornam. A comunicação ocorre. Todos os esquadrões unem-se para um ataque sincronizado. Não surte efeito na primeira tentativa, pois Clyde não tem força suficiente. O protagonista precisa transmitir parte do vírus Sabas para ela com um beijo. E a loira gosta disso. E principalmente quando ele solta um raio tão forte que a besta não consegue parar com o escudo. O protagonista destrói o núcleo dela. Usando todo o poder com controle e missão cumprida, eles finalmente podem voltar para casa. Por algum motivo, Udall também levou os Hunters para a academia, o que preocupa os estudantes. Enquanto isso, Vitaly, ao ver que seus experimentos não voltaram, prepara a segunda fase. O que são esses Sabas criados e aparentemente sem núcleo que ela libera instantaneamente e acabam com um esquadrão de guerreiros que estavam de patrulha. Tudo isso durante a preparação do festival escolar, que nunca pode falhar. Mesmo assim, precisam ter cautela, pois Vitaly está solta, especialmente após o esquadrão atacado por ela voltar como se nada tivesse ocorrido, inclusive o líder. Então os preparativos continuam do mesmo jeito. Karen ensaia para se apresentar com Sakura, enquanto o Prota se diverte com Emilia após conseguir se vestir de mulher, mostrando detalhes inéditos. No entanto, Udall também está pela área e de maneira misteriosa parece estar procurando por algo. Ainda assim, as apresentações começam e todo mundo fica extasiado com o que vê. O problema é que a loira, aparentemente saudável, está sendo controlada por Vitaly, que a usa para abrir todos os sistemas de segurança e entrar pela porta da frente. Enquanto todos aproveitam o show de Karen, que agora pode realizar o espetáculo que sempre quis com seu 100. No entanto, a felicidade não dura muito. Pelas câmeras de segurança percebem um intruso, mas já é tarde. A garota espalhou por toda a academia essas vespas com núcleos coletados dos Abash, apesar de não serem muito fortes para os estudantes. Elas se autodestruem nos transformadores de energia, comprometendo o sistema, pois as vespas controlam os computadores, e a segurança deixa passar. Até um avião colide com o navio e solta vários Abash sem núcleo que já vimos. Querem destruir os painéis de energia para atingir civis, um ataque claro aos 100. Diante desse caos, só resta a rainha da academia lutar. Eles não podem ficar sem um líder para guiá-los. Por isso, Prota e Emilia assumem a missão, arriscando a vida para salvar pessoas. Enquanto Vitaly está recrutando novamente os Hunters, 2 deles já não têm certeza se devem atacar quem os tratou tão bem. A garota os força com seus colares de nascimento, enquanto o protagonista tenta se defender e manter a barreira com força. No entanto, essas criaturas, por não terem núcleo, acabam se tornando uma distração incrível.
enquanto Vitaly usa os Hunters para alcançar Lisa, a inteligência já conhecida. E por isso ele não se importa em sacrificar seus aliados, algo que os Hunters se cansam de suportar, mas Vitaly já não precisa mais deles. E ainda mais quando está diante do objetivo que sempre procurou. No entanto, aparece Yudao, que acabou sendo parte da raiva da garota, já que a conquistou e depois a abandonou. Estamos aqui com Yudao, que já sabia que tudo aconteceria assim, inclusive as coisas ruins que suportaram, e não fez nada. Como os sabás artificiais emitem um som que enfraquece todos, e Yudao já sabia, mas não fez nada. Mas ele já tinha preparado Lisa, que havia libertado da prisão de energia. E que arruina completamente o plano de Vitaly, que Yudao acaba destruindo totalmente. Enquanto lá fora, o canto de Sakura e o apoio de Lisa fazem com que os Slayers se recuperem. Agora eles podem lutar novamente contra os Sabas, que parecem se unir em uma massa, a qual o protagonista entrega todo o seu poder e parece conseguir. De repente ele se levanta enquanto Hayato está fraco demais para continuar. Os Hunters, buscando redenção, sacrificam sua estabilidade e usam todo o seu poder para salvar a academia. Porém, a mais nova é a mais afetada por abusar do poder, sobrecarregando-se a ponto de poder explodir a cidade. Por isso, Claire toma a difícil decisão de dar o golpe final. Mas o protagonista, com a ajuda da própria Lisa, que lhe dá forças para se levantar e tentar salvar a vida de sua amiga, consegue alcançar sua consciência tentando usar palavras. A fera está fora de controle e Claire precisa detê-la. O protagonista, então, usa seu poder e a alcança. Para acalmá-la, oferecendo uma nova opção, pela primeira vez, ela pode ser livre. Ela não precisaria mais servir a ninguém, acalmando totalmente a garota que volta a si. E dando a maior vitória até agora para os Hundreds, para que assim à noite todos possam aproveitar sua vitória. Enquanto isso, Hayato, o herói, recebe um beijo de Emilia, aceita seus sentimentos e eles decidem ficar juntos. A garota revela para todos o segredo inesperado de ser mulher. Alguns comemoram, outros sentem ciúmes, mas o relacionamento não muda, principalmente enquanto houver paz no mundo. A série termina de forma fechada e anos após sua publicação ainda não teve continuação. Então espero que vocês tenham gostado muito do resumo. E como disse meu pai, eu me despeço. Nos vemos.